aí galera, meu nome é Kim Paim e hoje a gente vai falar sobre os eventos do dia de ontem, só que com outra ótica. A gente aqui não vai entrar no mérito se é bom, se é ruim ou por aí vai, mas aqui a gente vai tentar investigar quem são as pessoas, né? O que é que eles pensam. No caso, a jornalista japonesa por trás do livro Tormenta, que promete abalar a República. A gente vai falar também sobre a questão da democracia em vertigem. O que é que isso representa, esse documentário, a indicação pro Oscar. Então, vem comigo que esse vídeo aqui promete, vai ser naquele estilo assim bem investigativo, do jeito que vocês gostam. E para começar, vamos iniciar por aqui, né? O Guilherme Amado, que já apareceu 2 vídeos atrás, criando o caso, questão da compra de pneus, e a japonesinha, né, ou a asiática, vamos falar a asiática da Pan, a gente não sabe, né, de que etnia ela vem, mas ela tinha feito uma reportagem que apareceu 2 vídeos atrás, que ela fala que o Folha de São Paulo não tem a menor relevância, não tem a mínima relevância. Faz piada com o Olavo, e engraçado é que o Felipe, que é o chefe dela, em 2014 havia feito uma reportagem para a Veja, lembrem disso, que Felipe havia feito uma reportagem para a Veja, falando que o Foro de São Paulo era uma grande ameaça. Mas enfim, ao longo do dia, eu não sei se vocês viram, ela entrou aí com esse livro, né, Tormenta, com várias frases de efeito, falando que vai abalar a República e por aí vai. Com reportagens como essa daqui, ó, que o presidente mandou Queiroz faltar a depoimento, quer dizer, reportagem não, né? O conteúdo do livro. Isso é uma reportagem da época, né? Que é do Grupo Globo. A gente não vai falar muito dessa reportagem. Vamos começar aqui falando aqui, mostrando aqui, ó, ela toda contente e sorridente. Mostrar aqui que o Guilherme Amado fez questão, né, de compartilhar o que ela falou, né? Que Heleno convenceu o Bolsonaro a não demitir Sérgio Moro. E o antagonista também fez questão de comentar. A gente vai falar bastante sobre o antagonista, mas antes de tudo, vocês se lembram da Thaís Oyama? Ela estava lá no debate da Roda Viva, em que o nosso presidente foi lá, né? E lembra que eu falei para guardar sobre a Veja? A redatora-chefe da revista Veja, Thaís Oyama, foi uma das jornalistas que entrevistaram Jair Bolsonaro. Interessante. Uma redatora-chefe. Muito interessante, né? Da Veja, que Filipinho trabalhava e que Filipinho fez aquela matéria do Folha de São Paulo em 2014. Mas sabe o que é mais interessante? Na época desse... Não foi nenhum debate, né? Não foi nem assim... Foi ridículo. Eu não sei nem como é que pode resumir essa entrevista do presidente ao Roda Viva na época. Mas enfim, o Filipinho, ele tweetou, gente. Olha o que o Filipinho falou. Thaís Oyama foi a única a fazer uma pergunta jornalística no primeiro bloco. O resto só tentava associar o presidenciável do PSL à ditadura, com os reducionismos retóricos e as omissões de sempre. Mas que coincidência, né? E sabe qual é a coincidência, gente? E ela saiu da Veja, que era a empresa que o Filipinho tava no passado, e ela foi pra Jovem Pan, gente. Ocupar o lugar da Verinha Magalhães. E lembre de uma coisa, o Roda Viva é da TV Cultura, que quem é o dono da TV, quem gerencia tudo, é o governo do estado de São Paulo, que está sob o domínio do PSDB. E que o chefe, né, dessa questão toda aí de contratações, para mencionar a questão do Roda Viva, que indica, era um cara que já foi até sócio de Dória. Mas que interessante, aí a Thaís estava lá, né, na emissora do PSDB, e agora quem está lá comandando o Roda Viva é a Verinha. E a Thaís ocupa o lugar da Verinha. Mas calma que a gente vai falar mais da Jovem Pan. Vamos aqui falar do antagonista. Gente, o antagonista. Quantas vezes o antagonista tentou criar um racha? O presidente e Moro. Já falei pra vocês que nós temos um tripé, que é Olavo, o presidente e Sérgio Moro. Eles já tentaram de tudo, já conseguiram afastar um pouco o Olavo. Se mais um pilar cair, vai ficar muito difícil da gente segurar o governo. Mas enfim, aqui só são algumas matérias, poucas. Aqui, ó, matéria de... Eita, cliquei aqui, o computador fez zoada. Matéria de 9 de junho, matéria de 7 de agosto, de 9 de agosto, 13 de agosto... poxa, tem coisa aqui na frente da minha tela. 22 de agosto, 26 de agosto... Muitas matérias, né? O antagonista sempre tenta criar essa narrativa que existe um racha, né? Mas vocês pensam que acabou? Não, gente, tem a segunda página. E continua. Matérias de setembro, do dia 5, do dia 9, matérias agora de janeiro. O tempo todo o antagonista tentando criar essa narrativa. Rapaz, complicado, né? Calma. Calma que o Cruzoé
também fez questão, ó, o mesmo título, ó. Bolsonaro pensou em demitir Moro. Bolsonaro pensou em demitir Moro. Bolsonaro freita Moro. Bolsonaro freita Moro. Até porque, deixa eu ver isso daqui pra olhar. Dá pra olhar aqui, ó. Antagonista e Cruzoé, mesma empresa. Filipinho, da Jovem Pan, ele escreve lá. Filipinho que fez a reportagem Blogueiros de Crachá. Tá claro pra vocês, gente, o que é que tá acontecendo? Tá claro porque a Thaís vai trabalhar na Jovem Pan? Vocês estão entendendo ou tá difícil? Vão ficar naquela conversa de conspiração. Mas enfim. Vocês acham que foi só o antagonista que tentou criar rachaduras? Aqui são alguns vídeos antigos de pessoas que já trabalharam, por coincidência ou não, na Jovem Pan. E nesses vídeos, eles estão falando do racha entre Moro e o presidente. A Verinha, o Constantino, que cediu um liberal, o Josias. Aqui eu só coloquei essa foto aqui embaixo pra mostrar que o Josias é da Jovem Pan, né? Mas ele não falou Jovem Pan. O Garotinho Vila. Eita que essa Jovem Pan é danada, hein? Ah, Jovem Pan! A Jovem Pan do Caio Coppola. Não, mas Caio... Ai, meu Deus, Caio. Caio é tão inteligente, né? Caio mostra como é inteligente porque ele tem um adversário gigante no debate. Fefito e Edgar. Adversários, né? Fefito é... Nossa, como é difícil se mostrar inteligente debatendo com Edgar. Agora, na primeira chance de falar do governo, naquele vídeo dos leões, senhorzinho Caio Coppola fez questão de falar do acordão, que o presidente é uma leoa, que gosta de brincar com as hienas. Mas vão, gente, continuem nessa. Lembrando que Caio Coppola levou um amigo dele lá no Pânico, não lembro qual foi, mas procurei os episódios que ele tava. É um carinha que fala sobre empresa, que acha do 99 Tax, 99 Tax. E aí no final do programa o cara faz uma propaganda pra Luciano Huck, queima o governo, mas amigo de Caio. Caio que votou no Amoedo. Ah, meu Deus, não fala de Caio. Não fala de Caio. Mas enfim, vamos continuar aqui, né? E aqui algumas reportagenzinhas antigas que quem já assistiu a playlist Dossiês no canal vai lembrar. Essa playlist na verdade tá virando uma biografia da Nova Esquerda, né? Quem assistiu tá entendendo tudo e não... já entendeu. Mas enfim, ó. A âncora da Jovem Pan comemora 20 anos de casa e é demitido no dia seguinte. E nessa matéria, gente, ele fala que a regra dentro da empresa era assim, ó. A gente pode falar de todos os partidos, menos do PSDB. Pelo menos é o que ele diz. Aí tem, né, que o Tutinha recebeu o João Dória na abertura do fórum, né? E a abertura também da Jovem Pan, dos estúdios novos. Outra reportagem, ó, que Jovem Pan recebia 10 mil por reportagens pró-Kassab. Outra daqui, ó, que o governo Alckmin aumentou o investimento publicitário no site da Jovem Pan. Nossa, vocês se lembram do início do Pingo nos Is? Quanto a senhorita Joyce falava do Dória, encher a boca pra falar. Vocês se lembram? E aí na época era Filipinho que tinha que dar uma respirada pra poder falar do presidente. Beleza, né? Beleza. Mas enfim... Aí temos mais reportagens da época. Se lembra que aqueles áudios que vazaram de Bebiano, tudo presidente pra tentar queimar, na época lá do Laranjal do PSL, que foi Carlos Bolsonaro que nos salvou. Se lembra que na época quem divulgou isso foi Augusto Nunes? Vocês se lembram? Vocês que ficam aí não, porque é Augusto. Gente, quem trabalha na Jovem Pan compartilha das ideias da rádio. Parem com esse pensamento de achar que funcionário da Jovem Pan é um carinha que é independente, que pensa por ele mesmo. Mas enfim, eu tentei procurar uma foto, mas não consegui mais achar, do Instagram do André Marinho, que trabalha no Pânico, em que ele está com Augusto Nunes e o pai dele, que é o André Marinho. Mas enfim, o Augusto Nunes já falou que ele conhece o Bebiano de algum tempo, ele também conhece o Paulo Marinho. Pra quem não sabe, Paulo Marinho, que tá aqui na foto com o Bolsonaro, e aqui na foto abaixo com o Dória e com a Joyce, e com o Henrique Meirelles, o Paulo Marinho, gente, é o suplente de Flávio, o filho do presidente. Ou seja, esse processo todo é do Queiroz. Se Flávio cai, quem assume é o Paulo Marinho. E Paulo Marinho é amigo de Bebiano há mais de 30 anos. E o filho dele, coincidentemente, trabalha na PAN. Mas quem já assistiu os vídeos anteriores sabia de tudo isso, né? E aqui só pra relembrar também da Jovem Pan, que assim que Filipinho assumiu a direção de jornalismo, dia 20, né? Quer dizer, esse aqui foi o dia que a matéria saiu. Se saiu esse dia é porque ele não conversou com o Tutinha nesse dia, né? Isso aí foi o dia que oficializou e todo mundo já sabia. A conversa já vem de tempo, mas enfim.
No dia anterior, que ele já era redator, eu sou o cara da casa, com certeza, Bebiano estava no Pingo nos Is. Olha que coincidência, gente. Lembrando que, aqui ó, olha o que ele foi falar no dia, ó, que Carlos é um destruidor de reputações. E ele também disse, ó, que fui demitido pelo Carlos. Isso aí foi o que ele foi lá falar na época. É isso aí que a Jovem Pan tá dando bola. Lembrando também, né, que quando vazou os dados do delegado Valdir, que vazou no dia 18, quer dizer, vazou no dia 17, é porque aqui tá no dia da Austrália, né, então, diferente, mas enfim. No dia seguinte, vazou no dia à noite, no dia seguinte, quem tava lá no Pânico? O Bebiano, pra defender, né, essa ala bivarista do PSL. E quem que tava no Pânico na segunda-feira, e tipo, esses áudios vazaram na quinta, na sexta foi o Bebiano, na segunda foi a Joyce, no Pânico, e à noite a Joyce tava no Roda Viva, a TV do PSDB que tanto gosta da Jovem Pan. E aí também, né, quando teve essa última questão aí do Flávio no final do ano, quem é que volta mais uma vez, agora no 3 em 1, e já pode pedir música? O garoto Bebiano, sabe? E aí o Augusto fala dele de novo, olha a cara de alegria do Augusto, rasgando assim um sorrisão, rasgando o verbo. Então, pessoal, acordem, acordem. Nunca escute a Jovem Pan. É uma emissora que é completamente contra o governo. Parem de achar que uma emissora independente, sabe? Que quer julgar os pontos positivos e os pontos negativos, com um certo isentismo. Ah, cara, você nasceu que dia, cara? Mas enfim, mudando um pouquinho aqui de assunto, vamos falar sobre o documentário Democracia em Vertigem. Vocês estão aí revoltados, não, porque isso, porque aquilo. Gente, me diga uma coisa, quem de vocês aí já fez algum documentário sobre a questão, sobre o Brasil, sobre o outro lado? Só tem um grupo no Brasil que fez isso, que foi o Brasil Paralelo, só. E vocês sabem a dificuldade que vai ser pro Brasil Paralelo atingir o mainstream, né? Ou seja, a gente tá lutando contra um grupo que tem a mídia inteira, e a gente só tem uma produção, enquanto esse pessoal tem um pacote de produções. E quando eu digo um pacote, eu vou mostrar para vocês em breve. Mas antes disso, só para falar aqui, né, que o Democracia em Vertigem é indicado ao Oscar, e aí o Príncipe, ele fala, né, a súbita atenção mundial nos filmes, Os Dois Papas, Democracia em Vertigem e Primeira Tentação de Cristo, que foi aquele filme da Netflix sobre o nosso querido Salvador, diz que atesta tanto ao poder que a esquerda comanda em produzir e distribuir propaganda e difamação, quanto a dificuldade da direita em difundir valores e verdades. É o que ele tá falando, que a gente não tá promovendo nada. Só que sabe o que o Príncipe esqueceu? Que pra mim, que atesta mais do que isso tudo, principalmente o filme da Netflix, esse documentário, é que o Brasil se tornou já uma peça-chave na geopolítica mundial. Vocês aí que acham que o Brasil é um fim de mundo e por aí vai, saibam que o Brasil hoje é um dos grandes jogadores, né, um dos grandes players da geopolítica mundial, gente. Então, não estamos tão ruim assim. As conversas para entrar no OCDE, eu já falei para vocês 1000 vezes, o povo brasileiro em termos de política está anos-luz de possivelmente qualquer outro povo aqui na Terra, sabe? Não acho que o americano sabe mais de política de forma assim profunda e densa que o brasileiro, que o europeu, que o australiano e por aí vai. O nível que o Brasil chegou, principalmente por causa do professor Olavo, é fenomenal. Mas enfim, falando aqui também, né, um pouquinho sobre esse filme, aparece o Joel Pinheiro. E ele diz: não sou fã do Democracia em Vertigem, mas já que é nossa chance de ganhar um Oscar este ano, vai Brasil. O Joel que diz, sou mais pra liberal conservador no real sentido do termo. E aqui ele fala, né, eu já disse e repito, o presidente não faz toma lá da cá, quer entregar algo e receber algo de volta. Ele só faz toma lá, entrega o Brasil a ruralistas, pastores, policiais e teóricos da conspiração e não cobra nada em troca. Não é nem toma lá da cá, é só toma lá, vocês estão vendo, né? E aí no final ele fala, ó, mais liberal que eu? Ele é um liberal nato, liberal, sabe? E pra lembrar que o Joel, ele trabalhava na Jovem Pan. Ele trabalhava na Jovem Pan também. E aqui, só lembrando aqui liberal, tem gente que vem aqui nos comentários pra comprovar o que é analfabetismo funcional. Porque nos 2 últimos vídeos eu fui extremamente claro em falar que
liberal em termos de ideologia, você se classificar como um liberal é uma coisa, assim como você falar, eu me classifico como, sei lá, comunista, eu me classifico como um conservador. Ou seja, o liberal em termos de ideologia, no que você acredita, é diferente de defender uma liberdade de mercado. Quando eu falo pra vocês, gente, a palavra manga, manga pode ser a fruta, mas pode ser isso aqui, ó. Não, aqui a câmera tá ruim, ó. Esse aqui, ó. Isso aqui é uma manga, sabe? A manga do terno, a manga da camisa. Então, analfabeto funcional que vem aqui no comentário, até pensei em postar aqui os prints, né, de vários que apareceram. Liberalismo, em termos de ideologia, é uma coisa. Em termos de ação econômica, de política econômica, sabe? De uma política econômica, de aumentar a liberdade do empreendedor, é outra coisa. Então, quem defende a liberdade econômica não necessariamente é um liberal. Dá pra entender isso? Ou tem que... Eu já expliquei, eu já desenhei a explicação, eu já expliquei o desenho, e agora eu vou desenhar a explicação de novo, porque chegou no patamar que eu leio os comentários, sabe? Eu falo assim, não, eu vou parar aqui de ler, eu respondo às vezes um ou outro. Aí o pessoal que até responde umas coisas boas nem falou nada, porque, sabe, eu falo assim, velho, eu não quero ter que ler isso, que isso aqui me estressa. Mas enfim, voltando aqui pro vídeo, essa questão da democracia em vertigem, né? Que exalta a figura da Dilma. Gente, vem cá, enquanto vocês estão aí fazendo monografia de coisa, sei lá, mais técnica, mais útil pro Brasil, vocês têm que lembrar que livros, em geral, precisam de uma base acadêmica, uma sustentação acadêmica, um alicerce acadêmico. Ou seja, precisa de monografias, artigos para você poder realmente escrever um livro. Sabe? Não dá para escrever um livro com um post de Twitter e colocar nas escolas. Isso não vai acontecer nunca. Então é o seu papel começar a fazer algumas teses, você que está estudando algum curso da área de ciências sociais, sei lá, um curso de direito, de ciências políticas, relações exteriores, mostrando o que é que vem acontecendo. E eu digo isso porque, ó, vou começar a ler aqui algumas teses e algumas matérias. Começando nessa matéria, ó. Monografia de Guilherme Silva sobre impeachment é sucesso entre professores de direito. E aqui diz, ó, dentro dessa matéria aqui, ó, aluno da UFGD, criada no governo Lula, defende em TCC a ilegalidade e anulação do impeachment da Dilma. Aqui, ó. O golpe nas ilusões democráticas e a ascensão do conservadorismo reacionário. Daqui, ó, da UFRJ. Aí tem esse daqui, ó. Universidade de Brasília, Instituto de Ciência Política. Análise do discurso político dos pronunciamentos das lideranças partidárias no dia da votação da sessão da Câmara sobre a admissibilidade do processo de impeachment. E aqui o que ela fala, assim, tem uma parte engraçada. Ó. De todo exposto, a principal conclusão que se chegou é que os pronunciamentos são majoritariamente de caráter autoritário. Sabe? Tá falando assim que os parlamentares nesse dia são pessoas bem autoritárias, sabe? Não, que absurdo, gente, que absurdo. Colocar em pauta, sabe, um monte de discurso autoritário, aqui como eu falo aqui no final, ó, visando aqui, ó, uma estratégia de convencimento e persuasão. Ó, rapaz, esses políticos são demais, coitada da Dilma, gente, coitada. Aí vem mais aqui, ó, o golpe do impeachment, esse aqui não deu pra baixar, mas tá aqui, ó, no repositório da USP, acho que não consegui baixar. Outra daqui, ó, Universidade Federal de Santa Catarina, o entardecer do executivo em tempos de instabilidade presencial, processo de impeachment dos presidentes do Paraguai e do Brasil. E aí lá dentro, ó como ela fala, ó, os processos de impeachment, isso aqui é que tá dentro da monografia dela. Que se desvelam em profusão a partir dos anos 90 na América Latina, desenrolam-se em um contexto de declínio de intervenções militares, com cada vez mais protagonismo de agentes civis. Tem-se em conta que entre 90 e 99 aconteceram 7 intervenções militares em crises presidenciais, ao passo que entre 2000 e 2012 foram identificados 4 eventos desse tipo. Como a disposição de Marrude no Equador em 2000, olha isso aqui, ó, o golpe contra Hugo Chávez, meu Deus, Hugo Chávez, um presidente assim, o melhor presidente que a Venezuela já teve, o predecessor de Maduro. O golpe civil contra Emanuel Zelaya em Honduras. Será que esse aqui não é o cara que José Dirceu falou na entrevista dele, que o Foro de São Paulo ajudou a colocar lá na Honduras? Fica aí pra vocês ficarem na curiosidade de pesquisar. E a tentativa de golpe contra Rafael Correa no Equador. Esse Rafael Correa acho que já apareceu algumas vezes nos noticiários, né? Mas não, aqui ó, tentativa de golpe. É o golpe. Quando é contra a esquerda, né? É sempre golpe.
Ai, ai, ai. Mas enfim, ó, outra daqui, ó. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trajetória da saúde pública brasileira e seu contexto pós-golpe parlamentar de 2016. Gente, é aqui, ó. Saúde pública. Ela tá falando de saúde pública, um curso de serviço social, mas ela tá falando de golpe. No curso de serviço social e falando de saúde pública. Vocês estão vendo? Outra daqui, ó, do CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Filiada até a CUT, né? Óbvio. 2016. O Brasil esfacelado pelo golpe. Câmara dos Deputados. Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento em Programas de Pós-Graduação. Especialização em Parlamento e Direito. Definição de agenda na Câmara dos Deputados. Uma análise da pauta em projetos de lei terminados em plenário. Que aqui diz, ó. Dentro desse trabalho aqui, né? De conclusão de curso. Por fim, destaca-se que não cabe neste trabalho de cunho acadêmico questionar se o impeachment da Dilma configurou-se de fato como um golpe pela sua derrubada. Não vou discutir isso. Mas, por outro lado, entretanto, todavia, parece haver presentemente uma compreensão generalizada a esse respeito. Aqui, ó, generalizado, todo mundo acredita que é um golpe. Vocês estão vendo, né? Isso aqui foi feito lá, ó, num curso já promovido pela Câmara. Universidade Paulista. Redes sociais, online, o impeachment da presidente Dilma, uma análise do discurso das relações de poder nas fanpages do Facebook. E aqui fala de grupos, né, que foram extremamente importantes. Vem pra rua, MBL, o Luciano Ayan, sabe, louvando esse pessoal, falando também um pouquinho de golpe, por aí vai. Outra aqui, ó. Universidade Federal Fluminense, vai pra Cuba, a rede antipetista na eleição de 2014. Universidade Federal de Uberlândia, enunciados midiáticos na era das redes sociais da internet, entre sentidos colocados em circulação pelos memes fake news sobre o sujeito Marielle. Oh, Mari... Eita, meu Deus. E aqui para terminar para vocês, com direito à tese internacional. Internacional, colocando MBL lá em cima, quando o grande agente, sabe? O cara que mudou o Brasil, na Universidade de Amsterdã, Movimento Brasil Livre, uma análise política do movimento através de indicadores online. E aí o MBL faz filme, o MBL lança livro, aí daqui a 10 anos... Vocês aí que estudam história, serviços sociais, que tem um domínio da escrita e por aí vai, não lançaram nada, aí os filhos da gente vai estar estudando isso, quer dizer, quando for pesquisar sobre o Brasil, vão ver essa narrativa, sabe? Porque os livros todos vão contar isso, a não ser que o menino vai estudar pelo Twitter. Mas como eu acho que ninguém estuda pelo Twitter, vai ficar difícil, né, gente? Então, acho que tá na hora de começar a pensar nesse lado também, né, em produção real. E aqui... Tá falando de MBL, né? Só botar aqui umas fotos aqui engraçadas, né? O Kataguiri, infelizmente tem o mesmo nome que eu, né? Ele Arthurzinho e Dória, ele Arthurzinho e Dória de novo, ele Dória, e essa aqui é a mais bonita de todas, ó. O Quinzinho, Arthurzinho e o Amoedo. Olha que sorriso contagiante do Amoedo. Tem sorriso mais contagiante? Eu mandei um WhatsApp pra Mauro Fagundes e falei, Mauro, você errou feio falando que o novo é uma melancia. O Moro não é uma melancia. O Moro é o novo é um mamão. Porque o mamão é amarelo por fora. Amarelo que lembra coragem, né? Sendo assim irônico. E aí o meio é laranja, óbvio, como é o novo. Só que a bordinha ali perto do caroço é bem vermelhinho. É a cara do novo, né? E aí, só pra falar de Dória, pra gente aqui não perder assim, não ficar no vácuo... Encontro suprapartidário em Miami. João Dória, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira. Ó, acelera. Ó, deixa eu fazer aqui o acelera. Acelera, Dória. Vocês estão entendendo, gente? Oh, meu Deus. Eu não entendo como é que o pessoal... Vejo gente também aqui nos comentários falar. Ah, não, você... que é só mídia de direita, não sei o que, não sei o que. Não, gente, não é que eu só quero mídia de direita. Eu queria só uma mídia de direita. Uma. Porque as mídias que tem, não é uma mídia assim, ó, que eles fazem uma matéria defendendo um estado gigante, benefícios sociais, e outra mídia que tá falando, não, a gente não tem que ter isso daí, a gente tem que abaixar impostos e por aí vai. Sabe, um confronto de ideias. O que tem... São sites que, como antagonista, que ficam criando,
sabe, notícia de nível tabloide, pra criar racha, desgaste no governo, sabe? Isso não é jornalismo. Então, eu queria que só tivesse um jornalismo mais honesto no país. Só isso, cara. Não é que eu quero só um jornalismo de direita, sabe? Às vezes, até o jornalismo de esquerda, comparado com a Jovem Pan, é capaz de até ser mais honesto, né? Que pelo menos eles se assumem. Nós somos oposição ao governo de verdade, aqui é Lula livre. Então, pelo menos eles se assumem. A Jovem Pan tenta pagar, né? De bom moço. Mas é isso, gente. E só pra que... Indo já pro fim do vídeo, né? Mudança nas regras para a escolha de ministro no STF serão pauta na CCJ. Isso mesmo. Querem tirar do presidente Bolsonaro a capacidade dele de escolher os próximos ministros do STF. E aí, galera? Dá pra vocês? Dá pra vocês isso? Imagine aí, o presidente não vai mais poder escolher, né? Quem é que vai pra STF. E imagine uma lista tríplice vindo do próprio STF. Mendes, Toffoli e Lewandowski ou Barroso se juntam e falam, não, essa aqui é a lista tríplice, escolhe um aí, vai. Vocês estão vendo tudo que tá acontecendo? E aí vem o liberalzinho, nova esquerda, sabe? Esse pessoal aí antigoverno que critica os erros, elogia os acertos. Eles estão falando aí, já imaginou o que pode acontecer se o presidente cai? Já imaginou o que vai acontecer se a gente não conseguir aprovar o Aliança pelo Brasil? Você já foi lá sua assinatura? Porque se você não tem um partido, você não pode se candidatar a nada no Brasil, viu? Fica só a dica. Mas é isso, gente. Chegamos ao fim. Vamos falando com nossas pautas como sempre, né? Lutar pela fim da influência do Foro de São Paulo, pressionar a base para tentar aprovar alguma lei, algum projeto, para tentar criar plebiscitos. Assim o presidente pode governar junto com o povo e não depender do Congresso e por aí vai. Lembrar já de militar pelas campanhas de 2020, já tá ficando perto. Lembrar do nosso presidente 2022, quem é o mandante, gente, e o impeachment do Sapão. Então, com isso fico por aqui. Aqui no fundo tá o meu Twitter, e junto com também o Metástase, o podcast que eu faço com meus amigos, tá aí o Twitter deles também. O Metástase está disponível tanto no Spotify, quanto no Anchor e outras plataformas de podcast. Já não tem no YouTube ainda, mas em breve vai ter. Então lá tem assim um lado B, um conteúdo mais pop, mais cultural, tentando fugir um pouquinho de política. No mais, gente, por hoje é isso. Um forte abraço para todos, tamo junto e valeu!